Fala pessoal, bom dia. Vamos aqui para mais um devocional. Hoje eu quero ler aqui em João, capítulo 1, versículo 12. Mas vou ler um pouquinho antes, por causa do contexto, para ficar melhor entendido. Vou ler a partir do versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No caso aqui, para quem talvez não tenha entendido, João está falando sobre Jesus. Quando ele fala o termo verbo, se fez carne, ele quer dizer o próprio Jesus, Filho de Deus. Se fez carne e habitou entre nós, de forma literal mesmo. E eu escolhi esse versículo hoje, esse pequeno trecho, para falar de uma coisa que eu sempre tive como, pessoas, né, acreditam. E para mim é uma coisa que é uma escolha da própria pessoa. E que isso não torna irreal a Bíblia. Ou seja, o que eu quero dizer? As pessoas que são ateus, entendeu? Primeiro, né, eu digo que quero deixar bem claro que eu respeito a opinião de cada um, óbvio, né? Só que eu sempre, pela veracidade que é a Bíblia, pela veracidade que é o cristianismo, o coração do cristianismo, o fato de Jesus ter habitado a Terra realmente, a própria ciência comprova, eu vou dar umas duas citações aqui, isso faz com que, para mim, o ateísmo seja apenas uma escolha da pessoa. Ou seja, eu tenho esse lápis aqui, vamos supor que esse lápis é Deus. Todo mundo está vendo que esse lápis, ou a grande maioria, está vendo que esse lápis está aqui. Mas as pessoas que são ateus ou qualquer outra palavra que define uma pessoa que não acredita em Deus, né? Essas pessoas que não acreditam seriam assim, no caso, tem um lápis aqui, mas a pessoa escolhe não acreditar que esse lápis está aqui. Só que o fato dela escolher com que esse lápis não esteja aqui, não quer dizer que não exista. Ou seja, eu escolho não acreditar em Deus, mas o fato é que ele existe. Mas eu, por escolha própria, opto por não acreditar na existência dele. Entendeu? Então, eu digo isso porque a própria ciência, Jesus dividiu a história entre antes e depois dele. Então, isso não aconteceria por acaso. Se eu fosse Jesus e fosse qualquer pessoa, eu não dividiria a história. Porém, se eu fosse Jesus hoje, estou usando uma figura de linguagem. Se eu fosse Jesus hoje, sendo filho de Deus, eu com certeza dividirei a história. Isso não é por acaso. Quero só dar duas citações aqui. Abre aspas, né? Do ponto de vista metodológico, parece bastante claro que ele, Jesus, no caso, realmente existiu. André Chevitarese, professor de História da Universidade do Rio de Janeiro. Aí outra citação que eu quero dar aqui também é do jornalista, repórter, não sei se talvez alguém conheça, Lee Strobel, americano, que era ateu, e até tem um filme que é maravilhoso, Em Defesa de Cristo. E daí aqui dá um pedacinho da sinopse do filme, que diz assim, abre aspas, jornalista experiente investiga o mais importante acontecimento da história, o projeto, apurar as evidências confiáveis sobre Jesus de Nazaré, ser de fato filho de Deus. Lee Strobel, mestre em Direito pela Universidade de Yale. Então, aqui são duas pequenas citações de que realmente Jesus existiu, só que o fato de alguém não crer não tira a veracidade disso. É que nós viemos a refletir um pouco nisso, que viemos acreditar em Deus ou pesquisar para ver se realmente talvez a nossa ideia não esteja errada.
Que você tenha um ótimo dia hoje.